Olá, tudo bem? Esse é o canal Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo. E nós vamos hoje falar sobre o estudo número 8 do Opus 35 de Fernando Sor. Eu já deixei mais ou menos definido aqui no canal que os vídeos que vão ao ar nas quartas-feiras são mais voltados para a parte teórica e os que vão ao ar nos sábados são mais voltados para a parte prática, com exemplos de repertório, de obras do repertório comentados, dicas técnicas e observações assim, um pouquinho mais enraizadas no repertório do violão. Tá? E o estudo do Opus 35, por que esses estudos são importantes? No vídeo passado, que eu recomendo vocês que assistam, eu fiz uma comparação passageira deles em relação aos estudos do Matteo Carcassi. Eu tenho falado muito a respeito do Fernando Sor por causa do lugar que ele ocupa no panorama da produção violonística de seu tempo. Ele é um músico realmente sui generis e ele é um cara que tem uma produção muito densa na parte teórica e na parte prática. Isso diferencia a produção do Fernando Sor em relação a de seus contemporâneos. Ao passo que o Matteo Carcassi, por exemplo, tem uma produção que também é muito importante, ele produziu obras que são fundamentais no repertório do violão, mas o método do Matteo Carcassi é muito voltado para a parte prática. Eu escrevi um livro que tem praticamente só exercícios, né? Como estou falando assim, como se esses exercícios não fossem também resultados de uma reflexão. Mas no caso do Fernando Sor, ele disponibilizou o processo reflexivo que o levou a compor aqueles exercícios especificamente. Então é uma documentação de um pensamento, né, de uma época que é muito importante a gente acompanhar. Uma obra fundamental dele é, evidentemente, o Tratado de 1830, que é onde ele discorre mais detalhadamente sobre o pensamento musical dele, e as outras obras que são as peças de transição, são estudos que ele constrói para fazer essa transição entre o nível iniciante do violão para o nível médio e do nível médio para o nível superior. Tem alguns estudos, inclusive, que estão além do nível superior, inclusive. Tem peças que até as pessoas que são formadas há muito tempo têm medo de botar a mão, e esse medo é justificável. Mas assim, só para dizer por que o Fernando Sor é um compositor importante, que ele abarca absolutamente todos os níveis de formação. Você pode tocar Fernando Sor a partir da primeira aula de violão, né, e seguir com ele na cabeceira até assim, o dia da sua morte, né, que ele realmente é um compositor que vai apresentar desafios para os violonistas durante um período muito grande de tempo, tá bem? Antes da gente começar a falar a respeito do estudo especificamente, eu queria avisar para vocês que o trio Elipsoidal está com um canal da internet, e eu gostaria de sugerir, ou pedir, ou solicitar os inscritos desse canal que se inscrevam no canal do trio Elipsoidal também. Lá nós vamos deixar a nossa produção artística, que esse período de quarentena obrigou a gente a cancelar a nossa agenda de concertos, mas nós continuamos postando vídeos e vamos fazer muitas lives que vão ficar disponíveis no canal para falar sobre aquilo que nós acumulamos como experiência nesse período de quase 2 anos de trabalho juntos, de uma experiência acumulada dos 3 integrantes. Você vai me juntar com o Breno Chaves ou com o Alberto Guedes, é lógico que vai sair muita conversa de violonista. Né? Então a gente tem acumulado muita reflexão a respeito de ensino do violão, a respeito de técnica, a respeito de como pensar o desenvolvimento desse instrumento, como pensar a aplicação de todos esses conceitos ao contexto da música de câmara. E eu acho que essas discussões vão ser bastante interessantes ao pessoal que acompanha o canal Conversa de Violonista. Tá? Então, se inscreveu no Conversa de Violonista, se inscreve também no do trio Elipsoidal, que vai haver material complementar ali entre esses 2 canais, tá bem? Bom, eu não vou fazer pirataria, não vou indicar a vocês onde conseguir essa partitura, cada um que se vire aí com as suas consequências, tá certo? Aqui é uma edição facsímile do Opus 35 do Fernando Sor. Naquela página anterior vocês viram ali no finalzinho da página o inicinho do estudo, tá? E ele segue aqui na segunda página, 64 compassos. Eu sugiro que vocês enumerem na partitura de vocês esses compassos para a gente ter uma clareza de que nós estamos falando. Logo no início desse estudo, a gente vê um desenho que é assim. Certo? Esse é vamos dizer, o tema inicial, o tema principal desse estudo. Existem várias maneiras diferentes de pensar esse tema, como ele pode ser dividido, como ele pode ser compreendido, a partir do que a gente leu no Tratado do Fernando Sor,
e a partir de um cruzamento dessa leitura do Tratado do Fernando Sor com as peças, né? Quer dizer, juntando a parte teórica e a parte prática do Sor, nós vamos encontrar algumas peculiaridades, né? Que nenhum livro de teoria fala para vocês que existe qualquer diferença entre uma nota escrita com a haste dupla e escrita com a haste simples, tá? Isso vai ser mais fácil ver na partitura aí de vocês. Mas nós temos aqui o Si, haste simples, Mi, haste dupla. A haste dupla significa que essa nota faz parte do acompanhamento e da linha melódica ao mesmo tempo. Haste dupla no Si, Sol sustenido, haste dupla de novo, Mi, haste simples, Si, haste simples. Então nós temos duas notas em cada compasso que tem a haste dupla, tá? Vamos guardar essa informação para pensar no que ela pode significar no contexto desse estudo. Quando a gente pega um tratado como este aqui, por exemplo, Abel Carlevaro, Técnica de Mão Direita, tá? É um estudo que o Abel Carlevaro fez, um estudo também fundamental para o desenvolvimento da técnica dos violonistas. Ele começa com um exercício, eu vou tocar o comecinho do exercício, que é assim. Direita, como que ela funciona, né? Então já começa com uma ação conjunta de anular e polegar, o anular que é o dedo mais fraco da mão, né? Em conjunto com o polegar. E essa passagem do anular para o médio, o indicador volta para o médio e para o anular, quer dizer, a passagem EA-M e M-A, que é a passagem mais difícil, é trabalhada já desde o primeiro momento da proposta de trabalho técnico do Abel Carlevaro. Tá? Isso significa que o Abel Carlevaro está partindo de um pressuposto que é muito típico da modernidade, que é o seguinte: os 4 dedos da mão direita precisam funcionar do mesmo jeito. Nós temos que ser capazes de tirar o mesmo som do anular que nós tiramos do dedo médio, do indicador e até do polegar. Tá? Esse é um pressuposto, é um paradigma para a técnica moderna, para a técnica instrumental moderna, não só do violão, mas em relação a todos os instrumentos. Bom, o Fernando Sor parte de um paradigma completamente diferente. Ele passa uma parte muito grande do seu tratado explicando como funciona a anatomia do ser humano, a anatomia das mãos, e em como a técnica dele é baseada nos aspectos mais fundamentais e os aspectos de mais fácil acesso nessa anatomia natural, vamos dizer assim. Então o Sor sempre vai partir de princípios que são mais orgânicos, são mais naturais para construir a sua escola. A escola de Fernando Sor, então, parte de uma referência paradigmática diferente da referência paradigmática do Abel Carlevaro. É importante que a gente analise que o Sor não é o único a fazer isso. Tá? A maioria dos tratados instrumentais que nós lemos, que precedem o advento do conservatório de música, eles trabalham com esse pressuposto velado, né? Nós temos que trabalhar a partir das condições naturais da anatomia, as condições naturais do corpo. Essa ideia de sofrer, de macerar o organismo, de exigir do dedo fraco que ele soe igual ao dedo forte, de ter o mesmo som em todos os dedos, isso é uma coisa que vem já a partir do meio do século XIX. E é um pressuposto, é um paradigma que precisou de muita experimentação. Ou seja, as gerações de professores tiveram que perceber que o corpo, na verdade, é mais propenso a adaptações do que o que se imaginava. E talvez não seja uma coisa assim tão problemática você exigir que os dedos tenham, todos os 3 dedos tenham o mesmo som. Né? Talvez não seja uma coisa tão difícil exigir isso quanto o que a geração de Sor pensava que era. Tá? Mas o caso é que não é só uma questão técnica. A música também era produzida nessas condições. Então, um determinado dedilhado, que a gente escolhe para ser usado numa determinada peça, ele vai impor uma determinada concepção musical também. E essa concepção musical, ela vai ser não só fruto daquele dedilhado que a pessoa está utilizando, mas ela é também a razão pela qual aquele dedilhado naquela época era considerado suficiente. Então, para o Fernando Sor, não era importante você ter um som no anular tão pesado quanto o do indicador ou quanto o polegar, porque a música que ele escrevia era perfeitamente factível com os recursos que ele tinha naquela época. Tá? Então, existe uma conversa entre técnica e musicalidade que, quando a gente se volta para o que provavelmente foi o dedilhado original do Fernando Sor, a gente consegue compreender melhor a música. Daí a gente pode optar, né? Não existe nada que impeça a gente de tocar esse estudo com o dedilhado moderno.
mas o fluxo respiratório, né, digamos, de uma passagem de um musical de uma obra do período clássico é diferente do fluxo respiratório de uma obra do período romântico ou de uma obra do período moderno. Se a gente vai fazer isso com dedilhado original ou com dedilhado moderno, aí eu acho que já não é mais tanto assim da minha conta, né? Mas é importante que vocês saibam que existe uma diferença musical que é melhor expressa quando a gente usa os dedilhados originais, tá certo? E que dedilhados originais seriam esses? Antes de mais nada, vamos afastar completamente a ideia de que esse estudo é um estudo de arpejo no mesmo sentido que o arpejo do estudo número 1 do Villa-Lobos. Quer dizer, o fato de ser um arpejo em zigue-zague, eu subdesço, então Mi, Si, Sol sustenido, Mi, Si, não significa que todas essas notas têm o mesmo peso, porque o Sor não imaginou que essas notas seriam tocadas por dedos iguais. As notas com a haste para baixo, a gente toca com o polegar. E as notas, as notas com haste dupla, tá? A gente toca com o polegar. E as notas sem haste dupla, a gente toca com o indicador e médio. Isso já separa o Mi e o Sol sustenido do resto, tá? Das outras notas que a gente ouve nesse primeiro compasso. Mi, Si, evidentemente, com o dedo médio e o dedo indicador. Isso me dá um segmento melódico para esse intervalo Mi, Si, que é diferente do segmento melódico que eu atribuo ao Mi, Sol sustenido. Então, em um momento eu tenho uma melodia entrecortada por uma nota no contratempo, que é o Si. Então, esse Si tem que ser tocado mais leve do que o Mi e do que o Sol sustenido. E no segundo momento eu tenho essa resposta que me é dada pelos dois dedos solistas, os dedos cantantes. Tá? Então eu vou tocar mais sonoro essas duas notas, porque elas fazem parte de um fragmento que vai responder ao desenho melódico ascendente que a gente acabou de escutar. Então, tori, papam, tori, tita. Né? São como se fossem duas pessoas conversando, uma respondendo a outra. Esse resultado é obtido com muita facilidade com o dedilhado original do Sor. Se eu uso o dedilhado moderno, eu tendo a achatar todas essas diferenças e tocar todas as notas com uma resposta agógica e dinâmica muito semelhante. Isso torna o estudo um pouco mais pasteurizado. Como se fosse um arpejo simples, como se eu estivesse simplesmente quebrando a harmonia e não cantando internamente as notas dessa harmonia. Com o dedilhado original, já tenho mais chance de fazer a peça soar assim. É possível esse pequeno jogo rítmico, né, de separar um pouquinho as notas do baixo das notas da resposta mais aguda. Isso é uma coisa possível de ser feita. Né? Mas na passagem ali a partir do compasso número 5, a gente se encontra com uma situação ainda mais característica desse embate entre concepções interpretativas diferentes. A concepção mais moderna de música e a concepção mais historiográfica. Tá? Qual é essa passagem? É uma passagem que a gente olha e fala, bom, isso aqui não tem muito jeito de pensar fragmentadamente, né? É um arpejo que vai do Mi médio até o Si agudo. Ele vem daqui, certo? Ele pede expressamente dedo 4, dedo 2 para o Dó sustenido e dedo 1 para o Lá na primeira corda. Na escola moderna, a gente alinharia a mão na quarta posição e tocaria 4, 3, 2. Só que aí teria que fazer esse dedo 2, teria que fazer um salto longitudinal ao longo da corda para voltar à primeira posição e transversal também, quer dizer, eu tenho que deslocar o dedo 2 daqui para cá. Isso me obrigaria a tirar o dedo 2 mais cedo do Lá, o que necessariamente provocaria uma nota mais curta. Se Sor não escrever um staccato para o Lá, talvez esse dedilhado com o dedo 1 seja mais interessante. Eu consigo manter um pouquinho mais tempo, porque o dedo 1 não vai tocar a próxima nota. Quem vai tocar a próxima nota é o dedo 2, que já tem que estar posicionado na corda. Eu só preciso fazer o deslocamento de posição. Então, esse dedilhado me indica que talvez eu devesse segurar um pouquinho esse Lá. E não fazer como seria o dedilhado da escola moderna. Não é que eu não possa fazer staccato nesse Lá. Aliás, ele tem que soar um pouco staccato. Mas que não seja um staccato muito curto. Que seja um staccato mais generoso, assim, um staccato mais molhado, que ressoe um pouco mais. Tá? Agora, até chegar lá, eu tenho também uma observação importante a fazer a respeito do dedilhado de mão direita.
Se Sor era ainda um homem de transição do período clássico para o período romântico, e se o período clássico, em muitos aspectos técnicos, instrumentais e estilísticos, ele é uma continuidade em relação ao período barroco, a gente precisa se recordar de que estava muito na memória da história oral, da transmissão oral, do que é técnica, a utilização da figueta, quer dizer, da alternância do polegar com o indicador, para que a gente tivesse um peso maior nas notas da parte forte do tempo e um peso mais leve na parte fraca do tempo. Então era como se a gente tocasse essa passagem. A primeira nota sempre tem um pouquinho mais de peso em relação à segunda. Isso era desejado pelos compositores. O que eles não gostariam de ouvir é uma coisa chapada, quer dizer, todas as notas iguais. Tudo igual, eles gostariam de ouvir um peso aqui. Então não seria absurdo pensar que o dedilhado original do Sor fosse P, I, Si com o polegar, Mi com o indicador, Sol sustenido com o polegar também na primeira corda, indicador subindo aqui no Si, já jogando o polegar aqui para a quinta corda. Seria isso, né? Hoje a gente faria um dedilhado intermediário, seria... E a partir do Sol sustenido, a gente usaria o indicador e o médio. Né? Ora, isso pode ser feito com o médio também sendo empregado ao invés do dedo indicador. Esse dedilhado é o terror dos professores de violão, tá? Porque uma das coisas mais difíceis para você resolver no início do aprendizado do violão é justamente a mudança de alinhamento de mão direita. O que significa isso? Que quando você posiciona, por exemplo, sua mão direita para preparar o dedo indicador para tocar na terceira corda, você tem a mão inteira colocada em uma determinada posição, que é esta. Se eu preciso tocar a primeira corda com o indicador, a última coisa que eu posso fazer é isto. É levar o dedo para a primeira corda. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar a mão. Tá? Volta esse vídeo várias vezes até vocês entenderem do que exatamente que eu estou falando. A mão precisa se deslocar. É a mão que leva o indicador até aqui embaixo para ele pegar a primeira corda. Tá? Não é o dedo que sai completamente da posição e toca aqui a primeira corda desse jeito horroroso, esticado, né? Numa posição que provavelmente ele não vai encontrar a firmeza necessária para pegar a corda. Esses deslocamentos ao longo das 6 cordas eram uma espécie de repertório muito comum na técnica dos instrumentistas de cordas dedilhadas. Nós temos que nos lembrar de que o instrumento que não competia, mas coexistia com a guitarra barroca, que é o verdadeiro ancestral do violão, era a teorba e o alaúde, que eram instrumentos que tinham uma quantidade de cordas muito absurda. O alaúde barroco poderia ter até 3 ordens de cordas duplas. Isso significava que a gente tinha que desenvolver uma abertura brutal aqui entre o polegar e o indicador, e também uma capacidade de saltar de corda para corda, que era feito isso com o braço, né? Levando em conta também que tinha um apoio de mindinho ali, que as pessoas podem dizer, mas o mindinho mantinha a mão fixa. Sim, o mindinho pode manter a mão fixa, mas ele também pode manter uma referência nas mudanças. Muito importante a gente jogar essa questão para o pessoal que está estudando a música antiga historicamente informada. Os instrumentos que tinham mais cordas que o violão precisavam desse apoio do mindinho na tampa, justamente para que eles tivessem apoio nas mudanças de posição de mão direita. Quando o número de cordas fica mais reduzido, essa necessidade de referência diminui, porque a gente não tem tantas opções assim, certo? Então, provavelmente, para a geração do fenômeno do Sor, essa memória dos instrumentos de cordas dedilhadas levava a gente a olhar para o violão de 6 cordas e falar, isso aí é facinho, eu posso tocar com o indicador e com o polegar, sem problema, passeando pela corda 6 até a corda 1, sem que haja nenhuma dificuldade, nenhum problema. Foi depois que essa memória foi desaparecendo das iniciativas pedagógicas, ou dos contextos pedagógicos, né, que a gente foi sentindo essa necessidade de manter a mão o máximo possível em um mesmo tipo de alinhamento. Então esse dedilhado ele seria provavelmente feito assim, na escola moderna. P, I, M, A. Depois eu desço, pego o indicador e médio. Ou até P, I, M, A, médio, né, que eu acho temerário por causa dessa questão que eu falei mais cedo, né, de trabalhar uma alternância entre médio e anular assim, de forma muito, muito ostensiva. Tá? Então, se eu tenho uma frase musical clássica, é interessante que eu pense exatamente de que compositor é essa frase musical. Se é Fernando Sor, se é Mauro Giuliani, se é Carulli, se é Aguado.
Porque a ideia de você fazer essa frase musical em um fôlego só, quer dizer, sem fragmentar a linha melódica, ela talvez seja mais adequada para um compositor como o Diniz Aguado ou como Mauro Giuliani do que a um compositor como Fernando Sor. Apesar do Aguado ser mais velho do que Sor e Giuliani ser um pouquinho mais jovem, o Giuliani está trabalhando com o paradigma da canção italiana, com o paradigma da ópera, ao passo que o Sor está trabalhando com a ideia da música instrumental. E nós podemos falar muito a respeito de um detalhe que nos escapa quando a gente pensa em música antiga, que é a música instrumental. Por exemplo, para teclado acontecia sem o uso do polegar. O primeiro a utilizar o polegar foi Johann Sebastian Bach, mas isso é tema para um outro vídeo. O que é necessário entender aqui é que quanto mais para trás a gente vai recuando na história, mais as frases tendem a ser fragmentadas. Então, essa frase ela não deveria soar como um contínuo. Ela deveria soar como algo fragmentado, por exemplo, de 2 em 2. Né? Ou de 3 em 3, sei lá. É um primeiro desenho da frase vindo até o Si. Salto de posição com a mão direita e ataco essa primeira corda com o indicador. Quer dizer, eu vou ter que fazer necessariamente um salto aqui de alinhamento. Ao invés de esticar o dedo, eu tenho que saltar com o braço. Isso me toma tempo. Você pode falar, mas isso toma tempo, mas esse tempo tomado é desejável. Porque o Sor não queria ouvir ele queria ouvir quer dizer, uma pequena respiração no meio desse arpejo. Tá? Tudo são informações que são fornecidas pela reflexão entre as informações teóricas e práticas que o Sor disponibiliza no seu tratado e nas suas peças solo. Tá? Depois a gente vai encontrar outros momentos a partir do compasso 9, por exemplo, onde nós temos grande chance de fragmentar as frases. Na escola moderna a gente gostaria de ouvir essa frase assim. Quer dizer, como se fosse uma única frase, aqui, daqui até aqui. Né? Numa concepção interpretativa mais atenta às características do período clássico, a gente fragmentaria a partir do Fá sustenido. Né? Seguimos. Atenção que o senhor escreve expressamente. Si na terceira corda com o dedo 4, Si solto na segunda corda e Si com o dedo 1 na quinta corda. Então ele quer ouvir isso aqui. Tá? Vocês podem ter a opção de arpejar isso ou não, mas ele quer ouvir o Si em duas cordas diferentes. Tá certo? Um outro detalhezinho que eu não queria fechar este vídeo especialmente sem falar, aparece ali no compasso 33, tá? Na verdade, a partir no finalzinho do compasso 32. No vídeo passado, que eu falei sobre o Opus 35, número 9, eu mencionei o fato de o Sor, às vezes, escrever peças em um determinado nível de dificuldade que tem um compasso maldito que está 3 níveis acima daquilo que o aluno pode tocar naquele momento. Várias explicações, a gente pode especular a esse respeito, mas uma delas é, de fato, o Sor dizendo assim, olha, você está nesse nível aqui, mas você vai ter que tocar coisas um pouco mais complicadas. Então é mais fácil você tocar uma peça que tenha um compasso muito difícil do que você tocar uma peça que seja ela inteira muito complicada. Então essa ideia de você antecipar dificuldades técnicas futuras em flashes premonitórios, né, daquilo que o aluno vai ter que enfrentar, é uma estratégia pedagógica interessante. Nós podemos pegar vários compassos, né, de estudos simples do Fernando Sor, em que essa premonição de níveis de dificuldade mais avançados vão aparecer. No caso do Opus 35, número 8, este é o compasso número 33, que é, por acaso, a idade de Cristo. Né? Nós estamos aí em plena paixão de Cristo, né? Bastante pertinente a gente falar que o compasso 33 do estudo Opus 35, número 8 do Sor, é a passagem do sacrifício. Vocês podem perceber que existe realmente uma dificuldade de fazer os ligados que ele pede e depois cair com a mão aqui. Né? Como abordar esse problema? Como abordar esse compasso? Bom, a primeira coisa é perceber que esse ligado duplo, né, o ligado 4, 1, 1, 0, ele acontece entre dois intervalos harmônicos que são iguais. Então eu saio daqui, eu faço e volto para cá.
Primeira dica importante, não deixe o seu dedo 2 e o dedo 3 boiando para fazer esse ligado, como vocês estão vendo aqui na tela. Tá? Se os seus dedos 2 e 3 saíram daqui, mantenha esse dedo próximo à corda 2 e 3, e aí façam um ligado. E aí no momento, no pouquíssimo espaço de tempo que vocês têm para retornar ao Si e Ré, esse dedo só vai ter que fazer o deslocamento longitudinal através da corda. Ele não vai precisar se deslocar da altura da sexta corda para a segunda, por exemplo, no caso do dedo 2, né? Sexta corda para a terceira, no caso do dedo 3. Eu só desloco nessa distância, que é bem menor, muito mais fácil de ser percorrida em um espaço curto de tempo, né? Outro detalhe importante é fazer o ligado do dedo 4 perpendicularmente à corda, ok? Mas o ligado com o dedo 1 não ser perpendicularmente, ele tem que ser diagonal. Quer dizer, o ligado descendente ele já é o deslocamento de posição. De modo que quando eu escuto o Mi, eu já estou com o meu dedo 2 e 3 posicionado nas casas em que eles precisam estar. Então, tá? Fazendo em câmera lenta. Então, esses dois elementos, manter o dedo 2 e 3 próximo à corda 3 e 2, tá? Como se eu quisesse fazer. Só que evidentemente eu não vou tocar, não vou pressionar, né? Eu só deixo ali na corda. Existem muitos exercícios técnicos que ensinam a gente a fazer isso, né? Colocar o dedo na corda sem pressionar, enquanto outro dedo está fazendo a pressão para tocar uma nota, para fazer a nota sair. Tá certo? E, evidentemente estudar isso lento, né? E a última dica importante e valiosa. O salto de posição ele sempre acontece afrouxando o polegar. Não sei se dá pra ver bem, né? Quer dizer, eu não vou saltar assim. Eu não vou deslizar esse polegar. Eu nem consigo fazer isso, que eu tô tão acostumado a pensar o salto de posição como um deslocamento do polegar, né? Então o polegar tem que levantar e fazer o meu dedo 2 e 3 cair na posição que ele precisa. Tá certo? Resumindo então a aula, gente, é isso. Nós podemos deduzir a partir da grafia do estudo qual é o dedilhado original que Sor teria pensado. Esse dedilhado nos conduz a conclusões muito importantes do ponto de vista da frase musical. Essas conclusões nos remetem à ideia de que o que é muito conhecida, aliás, é muito difundida, né? Que os fraseados do período romântico são mais extensos, eles são arcos mais completos e de maior fôlego do que os fraseados do período clássico. Existe uma carta em que Beethoven escreve sobre o estilo de Mozart como pianista. E é óbvio que Beethoven admirava muito tudo que Mozart fazia, tanto como compositor quanto como pianista, mas uma coisa que Beethoven dizia que não agradava especialmente era o fraseado muito picotado, muito fragmentado. Beethoven procurava arcos de frase mais extensos, arcos de frases mais longos. É exatamente esse o tipo de fraseado mais adequado à música de Beethoven. Embora a gente possa também especular se esse fraseado mais extenso, mais longo, fosse uma característica mais adequada para Mahler ou para Brahms do que mesmo em Beethoven. De qualquer modo, ao instrumentista é dada a tarefa de ter várias possibilidades de nuances entre um fraseado totalmente fragmentado e um fraseado totalmente de arco, de longo, né? De arco longo. Nós temos essa obrigação de saber onde empregar esses recursos interpretativos, justamente para fazer com que a nossa música não soe como nós, né? Nós somos intérpretes. Até um certo tempo, até um certo ponto, pelo menos, nós precisamos ter uma escuta para o estilo do compositor. Eu acho isso uma coisa muito mais interessante, é um exercício de inteligência, de alteridade, de escuta do outro, um exercício de percepção e de sabedoria musical muito mais efetivo do que se a gente ficar adaptando todas as músicas ao nosso próprio estilo de execução, né? Quer dizer, o intérprete ele tem que ter um repertório variado de recursos interpretativos que ele pode empregar em cada compositor justamente para criar diferenças e aí fazer recitais que são mais instigantes e mais variados. Então, poucas experiências são mais desagradáveis do que você ir a um concerto onde o violonista toca tudo igual, toca tudo do mesmo jeito. A gente se cansa assim nos primeiros 15 minutos. É interessante que a gente perceba que existe um trabalho de pesquisa em cima da peça que o violonista está trabalhando, e que ele consiga tocar cada compositor no seu estilo próprio.
Esse é um tema muito complicado, mas uma forma de iniciar a abordagem é observar atentamente na partitura quais são os elementos que me dão pistas de recursos técnicos que possam me levar a resultados musicais específicos e diferentes dos recursos que a gente está acostumado, tá certo? Era mais ou menos isso que eu tinha para dizer. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar, porque isso pode ajudar bastante o canal. E eu remeto vocês ao canal do Trio Elipsoidal. Novamente, peço que vocês se inscrevam lá no canal, que nós vamos deixar muito material lá a respeito do nosso trabalho. E estaremos fazendo futuramente as lives por lá, pelo canal do Elipsoidal, tá bem? Muito obrigado então a todos vocês por assistir o vídeo até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.